Então, vamos iniciar o nosso evangelho desta noite. Vamos preparar o nosso copo d'água ou a garrafa de água, para que a gente possa harmonizar o nosso ambiente e começarmos a fazer esse evangelho, que eu espero que seja muito legal, tá? Com todos nós. Felipe entrou, está o Guto, a Neuza. Deixa eu ver quem são as pessoas que já estão aqui conosco, né? Tem bastante colegas aqui, bastante companheiros. Então, vamos ver, a Almerinda, a Neuza, a Beth, a Almerinda entrou de novo aqui, a Cida Risso, minha esposa, Fafá. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado pela presença de todos e espero que a gente consiga fazer um belo do evangelho, tá? Eu vou fazer uma prece inicial para que a gente comece com o pé direito, tá? Então, vamos agradecer a Jesus, ao nosso Mestre amado, e a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por mais essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui presentes, fazendo esse pequeno evangelho de todas as noites do Grupo Caibachuto. Tem muito valor esse evangelho. Obrigado, Pai, por podermos estarmos fazendo esse evangelho. E pedimos a bênção de todos os espíritos que nos acompanham, onde quer que a gente esteja, para que eles possam abençoar os nossos lares, abençoar a nossa casa e a nós mesmos, para que a gente possa sair melhor do que entrou nesse evangelho na noite de hoje. Obrigado a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. O capítulo de hoje é o 85. No capítulo 85, ele fala para a gente sobre... deixa eu ver aqui, onde nós estamos, sobre a lição 646 do Livro dos Espíritos. Tá? O capítulo 85 é o grande minuto. Então, mas antes nós temos a introdução do Livro dos Espíritos. E é um capítulo muito importante esse daqui. Aliás, Emmanuel, junta Allan Kardec, os Espíritos e o Emmanuel, fica uma lição bonita. Toda noite a gente tem acompanhado, ela tem ficado bonita. Então, vamos à lição do Livro dos Espíritos. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferente graus o mérito que resulta da prática do bem? Quer dizer, a gente não consegue fazer uma caridade só por fazer. Ela tem que ter mais alguma coisa, né? Nós precisamos estar sempre atentos para poder fazer uma bela de uma caridade com consistência, né? E aqui ele vem falando assim, a resposta dos espíritos. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Porque a caridade que a gente dá no ponto de ônibus, ela é fácil, né? Aquela que a gente pega e dá R$ 2 para uma pessoa que está ali pedindo no carro, na porta do carro, ou aquele menino que fica jogando as bolinhas para cima, vem lá, a gente dá. Essa caridade é fácil. Agora, quero ver você abraçar um ser humano para valer, um desconhecido, um transeunte, uma pessoa assim, já é mais difícil. Essa é a dificuldade da verdadeira caridade. Tem várias, não é só essa, né? Estou só falando de uma. Mas quantas vezes a gente sabe, né? Ir para um hospital, fazer um trabalho voluntário num hospital, abraçar uma pessoa que esteja doente, que esteja em condições. E quantas vezes a gente não vê isso, né? Então, tá. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta, em Deus, o pobre que divide com o outro é seu único pedaço de pão, do que o rico que dá apenas o que lhe sobra, disse Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Então, nós temos a lição do óbolo da viúva, que ela é muito consistente nessa prática, né? O óbolo da viúva, ela nos fala caracteriza bem essa parte da dificuldade da caridade, que ela fala, né? Jesus estava lá na frente do tal do gasofilácio, e que é onde se colocam as oferendas, e ele estava
com os colegas dele, lá os outros discípulos, e, de repente, ele fica ouvindo as pessoas doarem as suas moedas ali no gasofilácio. Eles jogavam bastante, porque eram ricos e eles tinham condições de jogar bastante. Só que apareceu uma vovozinha, uma velhinha, que foi lá e jogou 2 moedinhas, né? De 10 centavos cada uma, mais ou menos. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: olha, essa mulher deu mais do que aqueles que deram em abundância, porque eles tinham muito para dar. Então, para eles não fazia diferença dar um pouco a mais ou um pouco a menos. Mas ela não. Ela deu das coisas, né? Quer dizer, moral. A gente está ela deu aquilo que o sacrifício dela, foi a dificuldade dela. Ela tem dificuldade em fazer isso e em doar, e ela conseguiu, né, doar 2 moedas e ela conseguiu fazer isso, né? Então é uma coisa muito bonita essa a parábola do óculo da viúva. E nós temos também a sequência do nosso evangelho, é o capítulo 85, que é no grande minuto. No grande minuto, o nosso Emmanuel, que, como diz o Valtinho, é o evangelizador do século XX e XXI, o Emmanuel ele faz uma grande revelação aqui para nós sobre o Clésio. O que o Guto falou aqui, Almir, eu me recordo que uma vez, em 2009, se não me engano, havia saído do cavalo e estava com as mãos direita mobilizada. Aí, Guto. Fiquei um tempo no Porto do ônibus, na Conceição, aguardando um rapaz que conversou com o caminho dos 25 minutos e no final falou que soube que teria que pedir um abraço. Olha só que interessante. É exatamente isso. É um abraço que a gente dá numa pessoa, né? Numa hora dessa. Então vamos lá. Vamos ver o que fala a nossa lição 85 do livro Religião dos Espíritos. No grande minuto da experiência, disseste desapontado: só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Olha quanta coisa o Emmanuel escreve. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Essa é clássica, né? Ninguém me ajuda é clássica. Tem outra aqui que também eu acho que é clássica. Estou vencido. Não quero complicações. Está fugindo, né? E o problema é dos outros. É sempre dos outros, nunca é da gente, né? O problema é dos outros. Não sou santo. Essa é interessante, porque ninguém é santo. Mas só que tem um detalhe: você não é santo, você tem consciência de que não é santo, mas você procura ser o melhor, fazer o melhor. Agora, você também pode dizer: eu não sou santo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu vou aprontar quanto eu quiser, né? Desistir de uma historinha que eu li recentemente, que é de uma pessoa, aliás, Jesus Cristo desce na Terra. E ele resolveu virar médico. Aí, ele já é o médico, né? O médico dos médicos. E ele resolveu ir num posto de saúde, né? E substituir um médico que ele estava vendo que estava muito cansado. Colocou um jaleco e estava atravessando o corredor e já viraram e falaram: ih, está mudando o plantão. Aí ele entrou na sala, o médico estava exaurido, estava cansado de tanto trabalhar e atender. Ele falou: meu amigo, vai para casa, vai descansar, que eu vou cuidar daqui por diante. Aí, o que ele fez? Ele foi lá, se prontificou e esperou o primeiro paciente. Chamou o primeiro paciente que veio, era um senhor numa cadeira de rodas. Aí ele pegou, olhou para o homem, colocou a mão sobre a cabeça do homem e falou: levanta e anda. O homem levantou e começou a andar. Pegou a cadeira de roda deles e estava saindo de lá, e quando ele encontrou o primeiro da fila que ia entrar depois. Aí o homem pergunta: e aí, o que você achou do médico? Ih, é igualzinho os outros, não fez absolutamente nada. Quer dizer, moral da história, a gente recebe um milagre desse e reclama, né? E ainda não dá
valor para o que a gente recebeu. E milagres a gente recebe todo dia a gente recebe dicas, todo dia, e a gente reclama, como diz aqui o Emmanuel, brilhantemente nessas colocações que ele está falando aqui. Então, é para a gente aprender que a gente tem que dar valor, né, aos toques que a gente recebe, às intuições que a gente tem, e não esquecer de agradecer. Temos que agradecer a Deus tudo aquilo que a gente recebe, né? Continuando a lição do Emmanuel, ele continuou dizendo: entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Os amigos fogem de vez em quando, né? Mas a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. A gente não pode desistir dele, porque somos todos seres humanos e nós todos erramos muito. Então, quantos colegas nossos a gente não viu desistindo do trabalho porque ficou desapontado com alguma coisa? Mas a gente tem que continuar, nós não podemos fazer, né? Não podemos parar. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Eu acabei de falar. Se alguém te calunia, responde sempre dizendo o melhor que possas. É verdade, né? E a calúnia é tão desagradável, mas a gente tem que estar sempre firme, né? O Emmanuel é bem consciente nisso, né? Se caíste, levanta-te renovado e corrige a ti mesmo. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias e às vezes por muitos anos para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. Lembram da pandemia? Lembra as crises que a gente viveu? Não foram fáceis, não. E a gente conseguiu vencê-las. Apesar de que muita coisa a gente acabou esquecendo da pandemia, né? A gente não lembra muito, né? Mas a gente tem as coisas da pandemia, que era uma crise terrível que a gente passou. Aliás, desde que eu me lembro por gente, esse país está em crise. Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte e ir trabalhando pela nossa família, trabalhando pelos nossos, pelos outros, e vamos levando em frente. A vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Existe um ditado chinês que fala, né, que crise é sinônimo de oportunidade, né? É que na crise é que você consegue vencer. Se pedes um roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Aparente. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Porque o Cristo, aparentemente, ele foi derrotado, porque ele não foi derrotado, né? A gente sabe disso. E é o que a gente tem que falar. Humilhado e abatido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito sem que ninguém lhe requeira a volta. Os colegas deles não esperavam ele de volta, né? Não imaginavam que ele fosse voltar. E ele voltou. Imaterializando-se divino, entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Bonito, né? E aí eu lembrei de uma lição que quando eu li isso daqui, comecei a estudá-la, eu lembrei da necessidade de caridade do Paulo de Tarso. E o Paulo de Tarso, ele fala assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e é um símbolo que retine. Símbolo é um instrumento de percussão. Seria como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse empregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses,
não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente, eu adoro isso, é a caridade. A caridade é uma coisa muito bonita. Aliás, eu lembro de uma passagem minha, indo para a creche, levando a Magali, e nós estávamos conversando sobre caridade. Eu falei, Magali, a gente faz caridade? Aí ela falou assim, não, a gente cumpre o dever moral. Então, vocês vejam aquilo que falou no começo da lição, né? A dificuldade da caridade. Então, a gente indo, fazendo o que a gente está fazendo lá na creche, a gente está cumprindo uma obrigação moral. E é um dever moral. Isso aí é muito importante, é muito legal, ter esse tipo de consciência, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente. E desculpem pelo atraso, é a primeira vez que eu entro. Eu não consigo mais ver as pessoas que entraram para eu poder falar boa noite para todas, né, normalmente. Mas eu estou agradecendo. Felipe, obrigado pela ajuda, viu, Felipe? Você foi maravilhoso, para variar, né? Então, obrigado a todos, tá, gente? Eu vou, para terminar o nosso evangelho, eu vou ler uma prece que é a prece de Cáritas. E ela é linda, maravilhosa, e eu gostaria de ler para vocês. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai àquele que passa por provação, dai a força àquele que passa por provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, por aquele que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com um abraço aberto. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será. Obrigado, pessoal. Obrigado, e vamos pensar que Deus nos ajude nesse momento, que Deus abençoe a todos que nos assistiram nessa noite e vão assistir depois também. Abençoe a todos, ilumine as nossas casas com uma luz muito intensa e uma vibração muito forte. Obrigado por tudo, pessoal. Que assim seja. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Que assim seja.